Que o indicador RSI é um dos indicadores mais completos e mais utilizados do mundo, isso você já sabe. Não é à toa que eu consegui quase $2.000 em apenas um único dia com as informações que o RSI me passou. Porém, eu não utilizei o RSI comum, que é esse RSI que está aqui na minha tela, e sim uma variação muito mais melhorada do RSI que nos mostra de maneira facilitada todas as informações escondidas do RSI, porém em uma leitura muito mais fácil. Esse é o indicador mapeamento RSI e eu vou te mostrar tudo que esse poderoso indicador pode fazer e te dizer onde você baixa ele totalmente de graça no vídeo de hoje. Então, como sempre, fica comigo até o final desse vídeo e roda a vinheta, editor. Fala, trader de sucesso! Aqui é o Narciso do canal Inicia Cripto, educador e investidor de criptomoedas desde 2017, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar um indicador que foi um achado de ouro, o mapeamento RSI. E eu digo que foi um achado de ouro não só pelo resultado que eu obtive fazendo algumas operações com esse indicador, e isso eu consigo te mostrar aqui dentro do painel da Binance. Então, no PNL, ou seja, o lucro que eu obtive hoje, foi de quase $2.000, mais de 10% da minha banca, e agora eu vou te explicar como esse indicador funciona e como eu fiz para obter o valor que eu mostrei para você agora há pouco. E bom, uma coisa muito interessante sobre o mapeamento RSI é que ele vai te mostrar a polaridade dominante no mercado, ou seja, se são os compradores ou os vendedores que estão dominando determinada região do gráfico. E isso no nosso antigo RSI, você tinha que fazer a análise manual, e aqui no nosso mapeamento RSI, nós temos essas faixas em verde, quando temos uma força compradora no mercado, e essa faixa que fica em vermelho, quando temos uma maior predominância vendedora. Então, em vez de você fazer a análise manual do RSI, você pode plotar esse indicador que ele já vai mostrar para você de cara qual a polaridade dominante. Além disso, um outro detalhe muito interessante sobre esse indicador é que ele também mostra o preço exato nessa inversão de força. Por exemplo, o Bitcoin agora está num preço atual de $64.000. E perceba que aqui no nosso indicador, ele me mostra que enquanto o preço se manter acima dos $61.000, nós temos força compradora. Caso o preço vá abaixo dos $60.900, aí sim nós temos uma força vendedora predominante no mercado, o que também é correspondido por essas faixas tanto em verde sobre a força compradora e aqui em vermelho sobre a força vendedora. Então, como todo bom indicador, ele vem para facilitar a sua leitura do gráfico. Lembre-se que um indicador é apenas um indicador, ele vai facilitar e te mostrar leituras que estão escondidas no gráfico. E isso vem bem a calhar quando falamos em divergências de preço. Para você que viu o nosso vídeo completo sobre RSI, eu vou deixar no card aqui em cima. Você sabe que divergências de preço mostram uma inversão de direção do preço no gráfico que você está analisando. Porém, aqui no mapeamento por RSI, perceba que as divergências já estão sendo apontadas pelo nosso indicador. Um exemplo foi essa divergência aqui embaixo, onde nós tínhamos no gráfico um fundo em $58.000 e depois outro fundo aqui em 54.000, onde no preço fez justamente este pivô de baixa, em que a maioria do mercado priorizou a venda nessa região. Porém, perceba que aqui no nosso indicador RSI, ele nos mostrou que este fundo aqui, em relação à força de mercado, foi mais forte do que este fundo ao lado. Então, enquanto no gráfico nós tínhamos um pivô de baixa com o nosso segundo fundo indo abaixo do primeiro fundo, aqui na força do RSI, este segundo fundo, na realidade, foi com menos força do que o primeiro. Ou seja, na prática, o preço caiu, porém, sem força vendedora o suficiente, e isso chamamos de divergência. Logo, se o preço cai com a intenção de estopar a maioria do mercado, porém sem uma força real de venda, a tendência é que exista uma inversão de polaridade. E de fato, aqui no gráfico do Bitcoin
No tempo gráfico diário foi o que nós vimos, onde em uma tendência de baixa após uma divergência, ele deu uma pancada para cima de mais de 21%. Perceba que anteriormente nós também tivemos uma divergência de topo, e aqui no nosso indicador é bem fácil de identificar as divergências de topo e de fundo. Isso porque quando temos uma divergência de fundo, o nosso indicador aponta nessa cor verde, indicando que podemos ter uma pernada de alta, assim como nesta divergência que tivemos anteriormente está na cor vermelha, ou seja, este topo com este topo mais alto, que indicaria uma continuação para essa tendência de alta, aqui no nosso indicador mapeamento RSI nos mostrou uma divergência de baixa. Então, com essa divergência, ficou bem claro que a partir deste momento do gráfico, o preço iria desabar, e de fato, ele desabou deste topo até este fundo em menos 26%. E logo aqui atrás, nós também tivemos uma divergência no nosso indicador, onde novamente ele derrubou o preço para baixo. Então perceba que toda aquela análise manual que você teria que fazer dentro do RSI, aqui no mapeamento RSI, ele já vem mastigado e pronto apenas para você olhar o gráfico e entender o que está acontecendo. Ou seja, ele faz muito bem um papel de um indicador, que é facilitar a nossa leitura dentro do gráfico. E nós podemos deixar a nossa leitura muito mais poderosa se utilizando das médias tradicionais do nosso indicador RSI. E se você lembra bem, o nosso RSI tem a linha base do RSI, que é representada por essa cor em amarelo, e a linha de média móvel representado por essa cor em azul que você está vendo. E o cruzamento dessas cores, tanto para cima quanto para baixo, mostram o impulso da força. E bom, deixa eu fazer uma pequena modificação no script deste indicador e eu já volto a explicar para você como você deixa esse indicador ainda mais assertivo. E bom, trader de sucesso, voltando aqui com o nosso indicador, eu fiz uma pequena, porém significativa modificação nas cores das linhas do nosso indicador para que fique ainda mais fácil a nossa leitura. E fazendo um pequeno adendo aqui nesse vídeo, eu estou com um projeto em que eu quero ensinar você a criar os seus próprios indicadores. E não somente criar, como modificar e melhorar os melhores indicadores do mundo. Esse é um projeto que eu quero fazer desde o ano passado, porém, eu preciso da sua opinião sobre esse assunto, então comenta aqui embaixo se você tem interesse em aprender a como criar, modificar e melhorar os melhores indicadores do mundo, que assim eu preparo o melhor curso de criação de indicadores aqui dentro do YouTube. E bom, a modificação que eu fiz deixa muito claro como nós conseguimos aumentar a nossa assertividade com essa mudança. Então perceba que o mapeamento RSI nos mostrou durante esta faixa aqui que tínhamos uma força vendedora. Então eu vou marcar essa caixa de força vendedora para ficar claro. E perceba que eu modifiquei a linha base do RSI, que antes estava em amarelo, para essa cor verde claro, e a linha de EMA, ou seja, de média móvel do RSI, para essa linha em vermelho. Logo, se nós temos uma força predominante vendedora e nós temos a confluência do mapeamento RSI nos mostrando através dessa linha vermelha que a força vendedora está sobre a força compradora representada por essa linha verde, isso é uma confluência de que a força vendedora está dominando em uma região de gráfico em que nós temos um viés vendedor, e isso vai te dar uma confluência maior para acertar uma queda como foi esta queda de 23%, onde após essa divergência aqui embaixo você já poderia sair da operação, pois o próprio indicador, apesar de estarmos em uma força de baixa, nos mostrou que aqui começaria uma inversão de polaridade. Então esse é um indicador que vem para facilitar todas as leituras que antes você fazia manualmente dentro do RSI, porém aqui ele vem de uma forma extremamente simples. Então perceba que eu não estou inventando a roda, e sim
a tornando melhor. De fato, eu não inventei o RSI através das modificações desse indicador, e sim peguei todas as informações escondidas que antes nós fazíamos manualmente e coloquei de maneira clara e objetiva dentro do mapeamento RSI. E agora que eu já te mostrei como esse indicador funciona e já vou te dizer onde você baixa ele totalmente de graça, talvez você esteja se perguntando como eu consegui 10% de lucro da minha banca total em um dia em que o mercado teve uma variação de apenas 4,73%. E é claro que eu operei lá dentro dos mercados futuros. E para você que não sabe, dentro dos mercados futuros, nós conseguimos pegar uma pequena variação do preço em um tempo gráfico, por exemplo, de 15 minutos ou menos, e com uma pequena variação no gráfico, através da alavancagem nós conseguimos altos lucros. Então, em vez de você colocar toda a sua banca e perder seus 5 ou 6% em um stop, para ganhar a mesma coisa, você pode, por exemplo, fazer como eu faço, que é entrar com 1 a 2% da minha banca, e caso eu acerte o lado da operação, eu ganho um valor de 2 até 20 vezes aquilo que eu arrisquei. É assim que eu e vários alunos da minha mentoria Setups Multiplicadores também fazem, e eu consigo te provar isso entrando aqui no grupo VIP da mentoria, onde já estamos com quase 600 alunos, e te mostrar os lucros que os próprios alunos postam aqui dentro do grupo. Então temos lucros de quase 300%, 400%, 185%, aqui em cima um lucro de 1.112% e vários lucros acima. Então, trader de sucesso, se você não sabe nada sobre mercados futuros, mas quer arriscar pouco nas suas operações, e caso você erre, você perca pouco, porém, quando você acerta, você multiplica e muito a sua entrada, eu te convido a clicar no primeiro link da descrição e conhecer a minha mentoria Setups Multiplicadores, onde aqui, além de eu te explicar tudo sobre mercados futuros, eu ainda ensino 9 dos setups mais assertivos e lucrativos que eu conheço e que eu já opero desde os halvings passados. Então, são setups extremamente válidos e testados por mais de 500 alunos. Então, clica no link da mentoria e não perca essa oportunidade, até porque eu vou deixar um cupom de 20% de desconto. Então, aproveite o cupom e venha aprender a como multiplicar a sua banca de maneira segura e assertiva. E já voltando aqui no nosso indicador de mapeamento RSI, o script completo deste indicador eu vou deixar no nosso grupo aberto do Telegram. Então basta você entrar no link que vai estar aqui na descrição no nosso grupo aberto, onde você tem contato com mais de 3.000 membros do nosso grupo e mais de 50 indicadores que eu já disponibilizei totalmente de graça aqui dentro do canal. Então entre no grupo, baixe o mapeamento RSI, plote aí no seu gráfico e comece a fazer os seus testes de como esse indicador vai facilitar e muito a sua leitura sobre o RSI. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender como o RSI funciona e, através desse indicador melhorado, aumentar a sua assertividade dentro dos seus trades. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like, pois isso ajuda demais na divulgação do canal, além de me motivar a procurar e criar novos indicadores para trazer aqui para você. E como eu sempre falo para você, nos vemos no próximo vídeo.